Eu sou psicanalista, tenho uma clínica, tenho uma sala de atendimento ali no Campo Limpo. Também atuo como consultoria de imagem. Então eu trabalho com autoconhecimento, gente. Se vocês quiserem se conhecer na parte interior e exterior, o Senhor tem me capacitado para isso. Amém? Também quero agradecer a oportunidade dos pastores da casa que estão me dando de estar aqui nessa noite. Agradecer meu esposo. As pessoas me conhecem e falam que eu sou uma bênção, porque não conhece ele, gente. Ele é uma bênção. Na hora que eu falei, ela se dispôs a me acompanhar aqui, uma mulher que tem me ajudado muito em oração. Fazíamos parte de um ministério, não tínhamos muito contato, mas eu sabia no fundo do coração que Deus tinha um propósito entre eu e ela. E aconteceu várias coisas, ela está aqui comigo nessa noite. Deus tem desenrolado o seu trabalhar da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque muitas das vezes, deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes Deus tira pessoas do teu meio, você sofre, mas você não sabe o que essas pessoas têm no coração contra você. Então, se você sentiu que alguém está se afastando de você, fica só em oração, porque você não sabe o livramento que Deus está te dando através de pessoas. Entende? Então, eu te convido nessa noite para abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Confesso que não era essa palavra que eu queria trazer nessa noite. Porém, eu queria falar muito das 7 igrejas. Eu sou apaixonada pelo livro de Apocalipse, gente. Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo entender Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo ali também. Então, se você quer conhecer Jesus, já começa hoje lendo o livro de Apocalipse, porque ali ele se apresenta de uma maneira que a gente não está acostumada a ouvir. Entende? Então, está aqui uma pessoa que é extremamente apaixonada pelo livro de Apocalipse. E eu queria muito falar sobre as 7 igrejas. Só que numa manhã eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, o que tu queres que eu leve lá na tua casa, Pai? E eu sonhei que a pastora me dava 2 oportunidades. E nessas 2 oportunidades, eu conseguia falar exatamente aqui, em Isaías capítulo 6. E na segunda oportunidade eu pensava, agora eu vou falar das 7 igrejas. Mas não, eu não conseguia falar nada. Então eu entendi, é para me falar sobre Isaías. Então abrimos nossas Bíblias no livro de Isaías, no seu capítulo 6. Aleluia, meu Deus. Deixa eu abrir meu caderno, porque se eu não olho o caderno, meu marido chega em casa, não sei por que você escreve, porque você não olha nada do caderno, não. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, repita comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Curve sua cabeça nesse momento. Pai, nesse momento, Espírito Santo, eu te apresento a tua palavra, Pai. Deus, tu és o centro desse lugar, Pai. Aqui é totalmente voltado para a tua vontade, Deus. Pai, que nesse momento, Pai, você possa falar com cada coração que aqui está presente, com cada pessoa que veio, Pai. Com cada um, Senhor, fala segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O que eu acho interessante nessa passagem foi que tudo aconteceu com Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. Só que para mim entender o que estava acontecendo com Isaías, eu tive que entender o que aconteceu com o rei Uzias. Deixa eu te falar uma coisa. O rei Uzias, naquela época, assim que ele assumiu o governo de Judá, ele era o rei de Judá, aquele povo, eles começaram a prosperar. Aquele povo foi muito abençoado. O rei Uzias, ele era um rei que ele tinha o Senhor como a força dele. Uzias significa, o Senhor é a
força. Então o rei, naquela determinada época, aquele rei, ele era aclamado por todo mundo. Aquele rei fazia a vontade de Deus. Aquele rei vencia muitas guerras. E você quer ver, você se sentir seguro é quando o seu governo ele é firmado em alguma coisa que te dá estrutura. Você quer ver você deixar um pouco as coisas de lado, é quando você começa a perceber que a tua vida está indo para frente porque tem alguém que está te impulsionando. E aquele rei, ele impulsionava o povo. Então eu entendo que quando a Bíblia fala no ano em que o rei morre, Isaías, ele vê a glória de Deus, não era à toa, porque para aquele povo sentia-se o quê? Segurança naquele momento. Porém, o rei morre. Antes dele morrer, eu quero te fazer uma breve atenção aqui. Antes do rei morrer, ele vai até a igreja, até o lugar onde queimava as fumaças, onde queimava os incensos, e ali ele toma a frente dos sacerdotes. Ele queria queimar os incensos, só que esse serviço não era para o rei fazer, era para os sacerdotes fazer. E no momento que ele entra naquela casa e começa a queimar os incensos, os sacerdotes repreendem ele. E nesse momento o rei ele se revolta e automaticamente uma lepra já pega no rei Uzias. E deixa eu te falar uma coisa, o que o Senhor tem falado para você e você não tem feito? E o que não é para você fazer, você está querendo fazer. Às vezes, a nossa vida, ela dá uma parada, porque o sacerdote, a gente está querendo fazer o quê? O papel do sacerdote. Quem é mulher sabe que o seu marido é o sacerdote do seu lar. Então, se você for querer fazer o papel de sacerdote, você vai ser acometido por uma lepra. E talvez a sua lepra não seja na testa, como daquele rei. Talvez a sua lepra é nas finanças. Talvez a sua lepra é emocional. Talvez a sua lepra é algo que você quer resolver, mas não é para você resolver. Talvez a sua lepra é ver seu marido sair de casa porque você não teve condições de ser apenas a mulher e foi ser o sacerdote. Muitas das vezes, quando a gente vai querer fazer uma coisa que não é pra gente fazer, a gente vai ser cometido por uma lepra. E não é por mal, é apenas Deus avisando, você está fazendo errado. É necessário que possamos entender o recado de Deus. E foi assim que aconteceu com o rei Uzias. O rei Uzias, ele foi acometido por uma lepra. Aleluia. A partir daquele momento, ele passou a governar isoladamente. Porém, ele ainda estava no poder e o povo ainda estava se sentindo como? Seguro naquele governo. E enquanto você se sentir seguro, Deus não vai trabalhar na sua vida. Enquanto você estiver contando com segundos e com terceiros, Deus ele não vai agir. E foi assim que aconteceu com Isaías. Quando o rei Uzias morre, o povo começa a entrar em desespero. Imagine uma nação desesperada porque o seu comandante que vencia a guerra, que o povo prosperava, ele fazia de tudo pensando no povo, morre. Como é que ficou aquela nação? E agora eu te pergunto, onde é que estava Isaías? Meu Deus. Isaías, ele era levantado como profeta, e o nome Isaías significa Deus é minha salvação. Aleluia. E aonde é que estava o profeta da época que o povo estava desolado, o povo estava em luto? E profeta, para quem não entende, é quem dá direcionamento. Por isso que é necessário ter profetas na igreja, porque profetas, ele ouve a voz de Deus, passa o que Deus fala para o povo. Profeta denuncia pecado, profeta chama a atenção do povo. Profeta é necessário para trazer o povo de volta para Deus. Onde é que estava Isaías no ano da morte do rei Uzias? Muitos teólogos falam que Uzias atrapalhava Isaías, mas eu não entendo assim. Eu explico por quê. Glória a Deus. Uzias, Isaías fazia parte da família do rei. Então era mais confortável para Isaías começar a profetizar, começar a falar, quando o povo estava desolado. Gente, o nosso governo não é dessa terra, o nosso governo ele é natural. Gente, o rei Isaías morreu, mas existe um rei nos céus que ele não morre.
ouvir a glória de Deus. No ano que o teu conforto morrer, você vai ver a glória de Deus. No ano que o medo morrer no teu coração, você vai ver a glória de Deus. No ano em que teu marido saiu de casa, você vai ver a glória de Deus. No ano em que teus filhos estão lá nas drogas, você vai ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque não é no conforto que Deus age, não é no conformismo que Deus age. A maneira que Deus escolhe agir é no ir e viu. Ele tira pessoas que a gente ama, Ele nos tira daquela situação de conforto, onde a cama está bem gostosa, mas no ano que o rei Uzias morre, 4 horas da manhã está lá você orando. No ano em que o teu rei Uzias morrer, o Senhor te desperta para você ver a glória de Deus. E a Bíblia é muito enfática quando ela fala nessa passagem, porque Isaías, ele olha para o céu e ele contempla os serafins voando. Eu quero só abrir um parêntese aqui, porque eu não posso deixar isso passar batido. Os serafins, irmãos, eles se encontram acima de Deus. Os serafins, eles estão numa posição que era onde Lúcifer um dia desejou chegar. Ele olha para o céu e fala: estabelecerei o meu trono acima das nuvens. Só que acima das nuvens, irmãos, para você chegar, você tem que ser diferenciado demais. E quem é diferenciado são os serafins, que com duas asas, eles cobrem o rosto, porque ninguém verá Deus. Você quer ver Deus? Conheça Jesus, porque o Pai está no Filho. Aleluia! Já pensou, irmãos, quando Satanás é jogado para fora do céu, ele olha para cima, de repente lá se estão os serafins acima do trono de Deus, que era onde ele queria chegar. Mas aqui eu fecho essa aspas, porque no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías olha para o céu, ele olha e vê os serafins voando e cantando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas preste atenção numa coisa que Isaías vê. Na hora que ele vê a glória de Deus, ele começa a falar: ai de mim, que sou um homem pecador. Ai de mim. E ele localiza exatamente aonde está o pecado dele, que era um pecado de iniquidade. E eu já quero te explicar aqui uma coisa: há uma diferença entre pecado, iniquidade e transgressão. O pecado, Deus, ele perdoa. Quem vai chegar no céu são os pecadores, não são pessoas perfeitas. Quem vai subir é os pecadores, porque Deus, ele veio para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Mas transgressão, igreja, transgressão é um pouco mais grave, porque você decide pecar uma vez, transgrediu de novo, você continuidade àquele pecado. Você se arrependeu, mas só que daí você perde o temor a Deus. E quando Isaías ele se encontra com a glória de Deus, a primeira coisa que ele identifica: aonde está o seu pecado. Feche os seus olhos nessa noite. Imagina o trono de Deus. Imagina os serafins voando. Eu sei que a gente não vai conseguir imaginar como é, mas imagina, igreja, aqueles serafins voando, cantando: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Mas quando chega na sua vez, você não sobe. E eu quero te perguntar: por que você não subiu? O que a sua mente está trazendo e denunciando nesse momento? Por que você não subirá? Porque foi exatamente assim que aconteceu com Isaías. Isaías tinha uma iniquidade em sua boca. Ele não falava mais aquilo que Deus mandava. Ele não profetizava mais. Ele não conseguia mais falar aquilo que o Espírito Santo tinha para fazer naquele povo. Pode abrir os vossos olhos. Isaías, ele identifica o que trazia as iniquidades dele. E iniquidade, igreja, é tudo aquilo que você decide fazer sabendo que é pecado. Iniquidade é tudo aquilo que você acha: não, eu vou cometer hoje, porém não veio o arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro faz você sentir vergonha de ter pecado e deixar, e parar de praticar essas práticas, que se você olha para a glória de Deus,
vida, tem que causar impacto para aquelas pessoas que achavam que um dia te conhecia, mas que hoje tem que te conhecer de novo porque você foi transformado pela glória de Deus. Não tem como conhecer a glória de Deus e se manter nas mesmas práticas. Não tem como conhecer a glória de Deus e continuar fazendo esses pecadinhos que a gente acha que não vai levar a lugar nenhum, mas vai levar a um lugar bem certo. Porque a palavra de Deus, ela não brinca, ela não mente, ela é direta para os filhos de Deus. E é clara. A palavra de Deus, ela é clara. Até mesmo quando Deus nos exorta, a palavra de Deus vem com um ensinamento para nós pararmos de praticar. E Isaías, igreja, ele viu a glória de Deus e identificou a sua iniquidade que estava na sua boca, que estava na sua língua, e o anjo, ele vem com aquela tenaz, queima a sua boca, e ele sai dali encorajado para falar com aquele povo de novo. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro com a glória, a gente é encorajado. Se você está na igreja, eu não sei quanto tempo, mas você não consegue largar esses pecados em ocultos, deixa eu te falar uma coisa, essa noite é a hora de você ter um encontro com a glória de Deus e ser transformados. Porque lá no céu, irmãos, para a gente chegar para contemplar os serafins, teremos que ter um corpo glorificado. E para ter um corpo glorificado, não é na iniquidade, não é na transgressão, não, porque o Evangelho, ele não exige perfeição, mas ele exige progressão. Você não pode ser o mesmo que um ano atrás, você não pode ser o mesmo que ontem, você tem que resplandecer a glória de Deus, porque o mundo, a criação, ele está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos somos nós. O mundo, ele espera, ele aguarda por essa manifestação da glória, que vai ser manifestada em nós. Não há mais tempo de ficarmos brincando, de ficarmos confiando no governo de Uzias. Não há mais tempo de ficar confiando em governo atual. Não há mais tempo de ficar confiando no que vai acontecer. O nosso governo, se a igreja de Cristo não entender que ele é sobrenatural, a igreja vai passar por momentos difíceis, mas se a igreja entender que quem governa não muda de lugar, no ano das aflições vai ser os melhores anos da nossa vida. Só vai ser difícil, irmão, para quem não entender a mensagem da cruz. Só vai ser difícil para quem não entender a mensagem da salvação. Só vai ser difícil para quem não entender o que veio fazer aqui, porque a igreja, ela vai manifestar a glória de Deus nesses tempos. Porque vivemos os últimos tempos. Vários reis estão morrendo aí, vários governos vão passar, mas nós não passaremos. Nós vamos manter o pé firme, porque não precisamos de Uzias na nossa vida, não precisamos de conformismos. O que nós precisamos é da glória de Deus. O que nós precisamos, gente, é da presença do Pai, porque nós sim, nós temos um Pai que nos ama, que é zeloso, que providencia tudo. O que nós precisamos fazer é ver a glória de Deus, identificar onde está a iniquidade, deixar que Ele nos santifique, deixar que Ele faça a obra em nossas vidas, para assim podermos ser movidos por Ele para fazer a vontade dEle. Quando a glória de Deus, ela é manifestada no lugar, numa pessoa, é diferente o ambiente. E eu quero te fazer uma pergunta: aonde você tem chegado? Esse ambiente tem sido transformado? Você tem carregado aquilo que Deus te depositou, te confiou a você? Glória! Porque a manifestação da glória, igreja, é mudança de ambiente. E você é responsável de mudar o ambiente da sua casa. Você é responsável de mudar o ambiente do seu trabalho. O pastor dessa igreja, ele tem que defender a casa dele. Ele protege a família
mas a sua pela sua casa nem se compara. Temos que parar de transferir as obrigações, as responsabilidades para os reis da época e trazer para de volta para a nossa casa, para a nossa vida, porque no ano em que morre o rei Uzias, Isaías ele é levantado como profeta para aquele povo. Ele se levanta como profeta, como profetiza dentro da sua casa. Profeta para o quê? Direcionamento. Direcione a sua casa. Para de ficar batendo em porta pedindo oração. Ore você pela sua casa. Deus estabeleceu em você uma voz. Deus estabeleceu em você uma voz que não tem em lugar nenhum. Deus estabeleceu em você uma família que é só sua. Então pare de transferir para os governos atuais a sua responsabilidade de profeta, a sua responsabilidade de profetisa, porque o que o Senhor quer fazer em você é mostrar a sua glória através da sua casa. E depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Ei, depois que você vê a glória de Deus, depois que você ser transformado pela glória de Deus, você vai ver uma pessoa precisando de ajuda e não vai mais ser preciso Deus perguntar quem eu enviarei, porque você já foi transformado e vai falar: está aqui, Senhor. Está aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me aos oprimidos. Envia-me aonde está precisando ouvir a tua palavra. Envia-me, Senhor, para fazer o teu querer. Mas tirem o rei Uzias, tirem o conforto. E eu não falo conforto da sua casa, eu falo é da preguiça espiritual. Tira a preguiça espiritual nesses últimos dias da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer manifestar através de você a glória dele. Deus, ele te trouxe aqui para te dar um despertamento. É com você e ele. Ele quer te mostrar coisas ocultas. Ele quer te mostrar coisas que você tem pedido na madrugada. Ele quer. Só que tem pecados ainda que não pode ser ele não consegue manifestar a glória, porque ele tem pecados escondidos. E aonde há pecados escondidos, Deus precisa tocar. E você está preparado mesmo para pegar a mão de Deus e ver ela tirando esses pecados? Porque se você estiver preparado, é isso que ele vai fazer. Porque Deus ele só age, igreja, aonde há a verdade. Deus ele não age onde há mentiras. Talvez você queira que seu marido venha para cá, só que as mentiras é muito grande no seu coração. Deus ele precisa de sinceridade. Senhor, eu não dou conta sozinho. Senhor, eu não sei fazer nada sozinho. Senhor, eu não consigo, eu sou uma pecadora mesmo, eu sou um pecador. Porque aí Deus manifesta a glória dele. Amém, igreja? Amém. Deixa Deus manifestar a glória dele através de você. Deixa Deus manifestar o poder dele através de você. Ei, aonde você chegar tem que ser impactado em alguma coisa. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer pessoa. Você tem que entender e tomar posse disso. Você é um profeta, você é um sacerdote, você é um escolhido. Você veio a essa terra aqui para cumprir um propósito. E esse propósito ele está escondido em Deus. E você só vai descobrir qual é esse propósito se você buscar em Deus. Aleluia! Para de querer suprir os seus prazeres exteriores e supra os seus prazeres interiores. Para de querer mostrar para Deus uma coisa que você não é, porque Deus ele quer te pegar lá de baixo mesmo. Deus ele quer amassar as tuas feridas até sair o tanto de sangue que for preciso, e aí ela vai cicatrizar. E quando ela cicatrizar, vão poder falar de você, mas não vai mais doer em você. É isso que Deus quer fazer com você. Deus ele te deu uma identidade, e essa briga
O diabo, ele quer tirar a identidade dos nossos filhos. Sabe por quê? Não é para hoje, é para que lá para 10 anos na frente, os nossos filhos serem confusos de identidade e não saberem para quem clamar. O diabo, ele é extremamente inteligente. Você não tem paciência, mas o diabo, ele implanta hoje, porque ele sabe que lá na frente ele vai poder usar essa plantação que ele plantou. Então, fale para você quem você é. Você é um filho escolhido. Você não é qualquer pessoa. E Deus está tirando hoje vários reduzidos da sua vida para você entender que você não precisa de ninguém. Você precisa é de Deus. Você precisa do Espírito Santo indo nas madrugadas te visitando. Você precisa do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você precisa ter relacionamento com o Pai. É isso que você precisa. Você não precisa que a economia esteja lá em cima para Deus te abençoar. Porque na época que Deus mais abençoou, era o ano que o povo era mais escravo. Mas quem decidia confiar em Deus, esses aí eram diferenciados no mercado. E vocês precisam tomar posse de quem vocês são. Vocês não são qualquer coisa. Tem muita gente que sofre ainda hoje com medo do que vão pensar, do que vão falar. Ei, pare de ter medo de errar. Erre mesmo e não pratique mais esse erro. Porque você precisa entender que você precisa é do Pai. Não é de qualquer pessoa. Se você tem um relacionamento com Deus nas suas piores crises, no ano em que o rei Uzias estiver morto, Deus, ele se revela para você e te dá entendimento que você precisa estar confiada nele. A igreja de Cristo, ela é mais que vencedora. Aleluia. Vocês conseguem entender? A igreja de Cristo, ela é mais que vencedora. Ninguém consegue parar a igreja. Ninguém consegue te parar se você está depositando a sua fé naquele que está em cima, que não dorme, que não cochila, que não... Gente, Deus, ele está o tempo todo de olho, esperando uma ação para ele ter uma reação. É disso que Deus quer da gente, é confiança, é depositarmos nele a nossa fé. Mas não é aquela fé de depositar nele e chorar depois com medo, não. É de quando vir os pensamentos com medo, você fala, não, aqui não. Eu confio no meu Deus, eu sei que ele vai agir na hora certa. Você tem que aprender a controlar a sua mente e não deixar o teu coração governar a sua mente. Porque quando o coração governa, o coração ele é enganoso. Mas se você consegue controlar aqui ela vai direcionar aqui. O coração ele vai direcionar a alma ela vai direcionar o espírito ele vai ser inclinado para o Espírito Santo. Existe uma hierarquia e quem precisa fazer essa hierarquia é você. Vier o pensamento ruim, não, a Bíblia me garante que eu sou mais que vencedora e que não é porque o rei Uzias morreu, os meus milagres não vai mais acontecer. Você tem que confiar o que o teu pai te fala e não o que o teu coração te diz. Para de ser emocionado, para de ser emocionada. Entenda o que Deus te falou. Qual é a promessa que ele falou? Confia nela. Sabe por que a promessa ainda não se cumpriu na sua vida? Porque além de você depositar a sua confiança no rei Uzias, você fica aí, não vai acontecer. Está demorando muito. Para de ouvir teu coração, escuta tua mente, o que Deus te falou. Coloca aqui, para descer para cá. Para de ouvir o coração. Ouça a razão. Deus falou que vai acontecer. Fica na posição que acontece. Para de querer ajudar os planos de Deus. Para de querer fazer com que Deus, Deus é assim. Não, Ele sabe como fazer. Para de ouvir os Uzias da tua volta. Para de silenciar teu coração. Se os teus pensamentos vierem, não, a palavra me garante. Para de alimentar o teu medo.
e alimente a tua promessa, eu sei que ela vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, aleluia. Eu peço nessa noite que você feche os seus olhos. Aleluia. Você já imaginou o trono de Deus? Você já imaginou a glória de Deus? Mas nesse momento vai ser diferente. Você já identificou qual é o seu pecado que tem entristecido o nosso Pai? Você já identificou qual é? E nesse momento a gente vai fazer um momento de arrependimento diante de Deus. Deus, Ele gosta desse tipo de oração, de arrependimento. Deus, Ele ama quando Ele encontra corações contritos aqui na terra. Deus, Ele precisa manifestar a glória dEle em você, e esse é o momento em que Ele vai fazer isso, porque existem corações aqui arrependidos, existem aqui corações que estão identificando a sua área, que precisa de cura, que precisa de restauração. Deus, Ele está identificando aqui a área da sua vida que precisa de uma transformação urgente. Deus, Ele está olhando agora aqui e Ele tem visto o teu sofrimento, e Ele te fala nessa noite: fica nos caminhos que você está seguindo, fica na posição correta, porque eu não preciso de ajuda, e no momento certo eu vou fazer acontecer. Aleluia. Eu já vou encerrar minha participação aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Abraão, ele foi testado 10 vezes antes de ser quem ele foi. Nessa noite, entenda qual é o teste que Deus está te fazendo para você passar de fase. Para de ficar engatado nessa mesma fase aí, voltando 10 casas para trás. Ei, prossiga. Entenda, confia em Deus e usa a sua mente para confiar e dominar o teu coração. Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu te apresento, Pai, os teus filhos nessa noite, Deus. Pai, olha para a tua igreja, Deus. Olha para os teus filhos nesse momento, Senhor. Deus, em toda iniquidade, Pai. Deus, queima, Senhor, com o teu fogo, Espírito Santo. Pai, dá um novo direcionamento para a tua igreja, Senhor. Deus, traz uma nova direção, ó Pai. Manifesta a glória, Senhor. Manifesta o teu poder nessa noite, Espírito Santo. Faz a tua vontade, Pai. Faz o teu querer em cada um, Espírito Santo. E que a tua glória seja